Uma das mais incríveis profecias bíblicas trata da volta de Jesus a este mundo. Como se dará esse acontecimento fenomenal, maravilhoso? Quem verá a volta de Jesus? Quem estará presente? Você? Eu? Vamos analisar esse assunto com o Dr. Mauro Braga na classe bíblica de hoje. Uma família que morava no sertão do Brasil, no meio do mato, e resolveram passear em São Paulo, nunca tinham saído da sua cidade, caíram aqui em São Paulo e foram a um shopping center. Imagine, ficaram deslumbrados, né? Nunca tinham visto aquilo, nunca saíram do meio do mato e entraram num shopping center em São Paulo. Enquanto a mãe ficava olhando as vitrines, sem saber para onde olhar, admirando, e o pai também, a menina mais nova começou a caminhar pelo shopping, daqui a pouco ela veio chamando o pai em voz alta. Pai, vem aqui, vem ver a caixa mágica. E o pai disse, que caixa mágica? Pai, vem ver, a caixa mágica faz transformação. E puxou o pai pelo braço e parou, falou, olha pai, aqui essa caixa, a pessoa entra de um jeito e sai de outro, fica olhando o pai. Aí ficaram parados assim, aí abriu a porta, entrou uma senhora idosa, fechou a porta, falou, olha pai. Aí ficaram olhando em cima assim, tinha os números, né? 0, 1, 2, 3. Aí ela falou, o que será esse número, pai? Ele falou assim, não sei, deve ser os segundos, né? Aí depois 4, 3, 2, 1. Abriu a porta, saiu uma moça loira, bonita, de olhos azuis. Tá vendo, pai? Essa caixa faz transformação. E ele ficou olhando e falou assim, filha, vai lá chamar sua mãe para entrar na caixa. Vocês sabiam que por trás desta brincadeira, vocês sabiam que isso vai acontecer de verdade? Sabiam? Vamos ver na Bíblia se é verdade isso que eu falei ou não. Vamos ver? Abra lá sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. E vamos ver a promessa de Deus para nós. E essa transformação será uma realidade na nossa vida. 1 Coríntios 15, verso 51, e diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos, o que diz aí? Transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta é uma promessa que está na Bíblia. E é o que nós vamos estudar essa noite. Quando isso acontecerá? A Bíblia está dizendo que num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós seremos transformados e seremos levados para viver a eternidade ao lado de Deus. Sabe o que significa isso, gente? Significa que os salvos, os justos, passarão por esse processo de transformação. Se alguém, por acaso, tem uma deformidade física, se alguém ficou paraplégico por um acidente, se alguém perdeu a visão, se alguém tem uma doença grave, se alguém foi mutilado, a Bíblia está prometendo que nós seremos transformados e subiremos ao céu perfeitos. Que graça teria vivermos a eternidade ao lado de Deus, com as mesmas doenças, os mesmos problemas? Que graça teria? Imaginem essa mensagem para alguém que não tem uma saúde boa, que não tem uma boa visão, que não ouve, não fala, que é paraplégico. Imagine descobrir na palavra de Deus que isso aqui é uma promessa de Deus. Nós seremos transformados no milagre, como aquela caixa. É num abrir e fechar de olhos. Jesus prometeu isso. E Jesus nunca deixou de cumprir as promessas que ele faz. E vamos ver o que ele prometeu, que está diretamente ligado com isso. Vamos ver? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 14, e vamos ver a promessa mais importante que Jesus nos fez antes de ser crucificado. Vejam a promessa que ele fez. Ele diz assim, João 14, Evangelho de João 14, verso 1, e diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que diz a sua Bíblia? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vocês sabem quantas vezes na palavra de Deus existe a promessa de que Jesus vai voltar a este mundo? Quantas vezes isso está prometido? 2.500 vezes. Ele disse: virei outra vez. Voltarei a este mundo. E ele disse para fazer o quê? Ele disse que ele foi crucificado, ressuscitou, foi ao céu, e ele disse para fazer o quê aqui? Vou preparar-vos lugar. E eu vou voltar. E eu virei buscar você, para que onde eu moro, você more também comigo. Isso é uma promessa de Deus. E nós estamos aqui aguardando o cumprimento desta promessa que, segundo as profecias, isso está próximo a acontecer. Jesus vai voltar e vem nos buscar. E vai nos tirar daqui. E nós vamos morar com Ele perfeitos, sãos, completamente perfeitos, como éramos no plano de Deus, na mente de Deus, antes do pecado. Pelo plano de Deus, ninguém viria ao mundo deformado, cego, paralítico. Isso é consequência do pecado, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não é plano de Deus. Mas Deus promete dar àqueles que crerem nele um corpo perfeito, uma mente perfeita para viver a eternidade. Jesus prometeu isso. E nós vivemos aqui em função dessa promessa, porque ele vai cumprir, está próximo a cumprir. Existem dois eventos fundamentais na vida de Jesus que eu e você precisamos compreender pelo significado deles. Primeiro, a morte de Jesus na cruz. Um dos fatos mais importantes da história da humanidade, a morte de Jesus no Calvário. E o segundo fato mais importante da humanidade ainda não aconteceu. A volta de Jesus. Os dois fatos mais importantes da história do ser humano. O segundo ainda não se cumpriu. Vai lá no fim da Bíblia, antes de Apocalipse, livro de Judas. Antes de Apocalipse. Vou mostrar uma razão importantíssima, um fato que vai acontecer na volta de Jesus. Livro de Judas, verso 14. Judas 14, diz assim: concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Para que Jesus vem? Para fazer, o que diz aí? Juízo contra todos. E para fazer, preste atenção, convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Além de vir fazer justiça, o que mais Jesus vai fazer na sua segunda vinda neste mundo? Uma coisa fundamental. Convencer os ímpios, aqueles que não vão se salvar, convencê-los de que eles estavam errados. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Porque hoje, enquanto nós pregamos o Evangelho aqui, tem gente que não aceita, discorda e não vai aceitar. O que a Bíblia está dizendo é que quando Jesus voltar, não vai haver mais dúvida, e as pessoas que não vão se salvar estarão convencidas de que estavam erradas. Deus vai revelar a sua justiça e vai convencer os pecadores do seu erro. Isso só vai acontecer, esse convencimento dos que não vão se salvar, só vai acontecer quando Jesus voltar. Significa que aqueles que vão se perder, perderão a eternidade. O pior de tudo para eles, o pior de tudo não é perder a eternidade só, é perder e descobrir que estavam errados. Já imaginaram? Já imaginaram? Jesus aparecer e eles
descobrirem, ele existe mesmo, ele era quem ele dizia ser, ele era Deus, e eu não acreditei. Vai convencer os pecadores. Olha a importância da segunda vinda. Vejam a importância disso. Agora, a pergunta que nós deixamos para responder nesta aula. Como Jesus vai voltar? Porque para quem nunca estudou isso na Bíblia, e era o meu caso, a primeira vez que eu ouvi falar disso há 10 anos atrás, quando alguém me falou, Jesus vai voltar, na minha cabeça ficou uma confusão. Primeiro, eu nunca tinha ouvido isso. Segundo, eu pensei, mas como vai voltar? Vai aparecer na Praça da Sé? Vai aparecer nos Estados Unidos? Ele vai voltar a pregar? Ele vai ser crucificado de novo? Como é que é isso? Jesus vai voltar? Como vai ser isso? E a Bíblia vai mostrar para nós essa noite como vai ser isso. Como isso vai acontecer. Acompanhem comigo. Antes de acompanharem, teoria do arrebatamento secreto. O que vem a ser a teoria do arrebatamento secreto? O que vem a ser essa doutrina? Eles dizem assim, Jesus vai voltar, mas a volta dele será secreta. Nós estamos aqui conversando, trabalhando, andando, e de repente algumas pessoas, eles dizem a igreja, os salvos, o arrebatamento da igreja, será secreto, ou seja, nós vamos sentir a falta das pessoas que vão ser arrebatadas para o céu e nós vamos continuar vivendo aqui. Eles dizem isso, o arrebatamento secreto, o arrebatamento da igreja. A igreja de Deus será arrebatada sem que nós saibamos. De repente você vai sentir falta de parentes, de amigos, pessoas vão sumir, foram arrebatadas para o céu. É a doutrina do arrebatamento secreto. Vamos ver de onde esses irmãos, que nós respeitamos, irmãos sinceros, vamos ver no que se baseiam para esta doutrina. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus e vamos ver o verso que eles mais apontam. Mateus capítulo 24, Mateus 24, verso 39. Mateus 24, verso 39. E diz assim, vamos ler do 38. Mateus 24, 38. Diz assim, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está falando da volta de Jesus. Agora, olha o verso seguinte. Aqui eles se baseiam. Diz assim, então, estando 2 no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Neste verso eles se baseiam e dizem assim, está vendo? Um será deixado e o outro será levado. Arrebatamento secreto. Uns ficam e outros vão. Vou mostrar a vocês o perigo de criar uma doutrina em cima de um verso. Nós sempre dizemos isso aqui. Nunca se cria uma doutrina em cima de um único verso. Porque um único verso mal interpretado pode ter outro sentido. Nós vamos ver que o sentido desse verso não é este, pelo contexto dele, e vamos ver pelos outros versos bíblicos que não pode ser assim. Qual é o nosso método de estudar a Bíblia? Um verso explicando o outro. Toda vez que um verso se chocar com outro, a interpretação correta é aquela que se harmoniza com todos os demais versos. Essa é a interpretação que se deve dar. Quando a interpretação se choca com os outros versos, não é a interpretação correta. Então, primeiro eu vou mostrar que o contexto não diz isso, o contexto desse verso. E depois vou mostrar por outros versos que não pode ser assim. Então, vamos ver primeiro o contexto. Leiam de novo comigo atentamente o verso 39. Vamos ler de novo. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e o que diz aí? E os levou a todos. O que a Bíblia está falando? No tempo de Noé, Noé pregava a advertência, as pessoas não aceitaram, ficaram brincando, não deram importância, continuaram vivendo a sua vida, até que veio o dilúvio e levou a todos. Todos morreram no dilúvio. Apenas se salvou Noé e sua família, que ficaram dentro da arca. A Bíblia diz, o dilúvio veio e os levou a todos. E aí diz, assim será na vinda do Filho do Homem. E aí vem o verso seguinte. E diz assim, então, estando 2 no campo,
será levado um e deixado o outro. O que está falando aqui? O dilúvio veio e fez o quê? Levou a todos os que não creram na mensagem. Está dizendo, assim será no tempo da volta de Jesus, no tempo da vinda de Jesus. Uns serão levados, destruídos, como foi pelo dilúvio. Veio o dilúvio e levou a todos pela destruição. Quando Jesus voltar, uns serão levados. Os outros ficarão salvos. Os que são levados serão destruídos. Esse é o contexto aqui. O contexto. Agora vamos pegar outros versos para explicar melhor esse. Eu só estou mostrando que o contexto era do dilúvio, que levou a todos. E aqui está dizendo, um será levado, o outro não, quando Jesus voltar. Será levado pela destruição. Agora vamos ver outros versos para ver se o que eu estou ensinando aqui tem sentido ou não. Você está em Mateus 24? Então vamos ficar em Mateus 24, verso 30. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, a Bíblia no mesmo capítulo está dizendo, então verão o Filho do Homem descendo do céu, prestem atenção nessa descrição, junto com os seus anjos, e eles vão recolher todos os salvos de uma a outra extremidade da terra. Veja, é secreto isso aqui? Jesus com todos os seus anjos descendo do céu. Isso aqui é uma coisa secreta? Vamos ver se é secreta? Olha o verso 27, do mesmo capítulo 24. Pois, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, diz assim, como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, rasgando o céu, um relâmpago que chama a atenção de todo mundo. Assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é secreto? Isso é uma coisa secreta? Que é alguma coisa para chamar mais atenção das pessoas do que um relâmpago que risca o céu de uma extremidade à outra? Isto é algo secreto? A Bíblia diz, assim será a vinda de Jesus. O que há de secreto nisto? Nada de secreto. Mas eu quero mostrar mais para vocês. Avança um capítulo, Mateus 25 agora. Mateus 25, eu vou mostrar o verso 31. Diz assim, quando o Filho do Homem vier, olha aí, falando da volta de Jesus, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só, todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Isso aqui é uma coisa secreta. Todas as nações diante dele. Todos vão ver? Todos vão ver? Todas as nações, diz a Bíblia. Como é que alguém pode dizer que isso aqui é uma coisa secreta? Jesus descendo do céu com trilhões de anjos, vai separar bodes das ovelhas. Leia-se, justos dos ímpios. Todas as nações da terra o verão. E alguém diz que isso é uma coisa secreta. Não pode ser. Percebem que esta interpretação se encaixa com aquela que eu dei? Um será levado e o outro ficará. Lógico, ele vai separar os bodes das ovelhas. O dilúvio não levou, não destruiu. Aqui vai haver separação. Vamos ver se vai haver a destruição que eu me referi? Vai lá. 1 Tessalonicenses, ou 2 melhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver se vai haver destruição na volta de Jesus, como o dilúvio destruiu e levou a todos. Vamos ver se na volta de Jesus vai acontecer a mesma coisa. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E diz aí, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará
pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo quê? Pelo esplendor da sua vinda. Entenderam? Entenderam? Na vinda de Jesus a este mundo vai acontecer uma coisa muito séria. O que aconteceu com o dilúvio. A simples aparição de Jesus no céu com a sua glória vai fazer com que o esplendor da sua glória destrua os ímpios. Serão fulminados e mortos pela simples aparição de Jesus. Por que razão? Por que razão? Porque ninguém na situação de pecador, sem estar coberto pelo sangue de Jesus, aquele que não aceitou Jesus e não está coberto pelo seu sangue na cruz, nenhum pecador pode ver a Deus. Deus não convive com o pecado. Por isso que nós não podemos ver a Deus hoje. Porque o pecado faz separação, diz a Bíblia. Portanto, quando Jesus aparecer em glória no céu, todos aqueles pecadores que não aceitaram Jesus como Salvador, eles mesmos assumirão a culpa pelos seus atos. Serão fulminados pela simples aparição de Jesus. Por isso, um ficará e o outro será levado. O dilúvio levou a todos. A aparição de Jesus levará a todos aqueles que são ímpios. Percebem como essa interpretação é que explica aquela? Não tem nada de secreto aqui. É essa a explicação. A Bíblia está dizendo, quando Jesus chegar, aparecer, a sua glória destruirá os ímpios. Por isso o outro verso disse, será levado. Agora, vou mostrar mais um verso, eu deixei esse por último, porque esse encerra o assunto. Apocalipse capítulo 1. E aqui então, se alguém poderia ainda ter algum tipo de dúvida, agora não terá mais. Apocalipse capítulo 1. Por isso que eu sempre digo que um verso tem que explicar o outro. Apocalipse 1, verso 7. Olha o que está escrito aqui. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todo olho o verá. É secreto isso aqui? Todo olho o verá. Para vocês terem uma ideia do que esse verso está dizendo, pensem um pouquinho comigo. Todo olho o verá. Nós estamos aqui agora em São Paulo e aqui é noite. Nós estamos vendo a lua. Agora em São Paulo eu não posso ver o sol. Lá no Japão, quem está no Japão agora está vendo o sol e não vê a lua. Portanto, há coisas no universo que eu hoje aqui não posso ver. Eu não vejo o sol nesse momento. Quando a Bíblia diz que na volta de Jesus, todo olho o verá, todo significa que quem está em São Paulo, quem está no Japão, quem está nos Estados Unidos, quem está na Austrália, todo olho verá. A Bíblia está falando de um milagre. Se hoje eu não posso ver o que está no céu do Japão, e quando Jesus aparecer no céu, todo olho vai vê-lo, a Bíblia está falando de um milagre. Em qualquer ponto do universo, todo olho o verá. E, gente, tem pessoas que conseguem dizer que isso vai ser secreto. O que faz com esses versos aqui? Joga fora? Viram o perigo de criar doutrina num verso isolado? Primeiro que aquele verso não diz que é secreto. Aquilo é uma interpretação deles. Eles estão presumindo que seja. Mas quando você cruza com outros versos, quando diz que todo olho verá, não pode ser secreto. Vejam o perigo de criar doutrina num único verso. A Bíblia não pode ser estudada por um verso isolado. A Bíblia diz todo olho verá. Volta lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e vamos ver a descrição da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E a Bíblia descreve isso claramente. 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler o verso 13. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais... O que diz a sua Bíblia? Ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Quem são os que dormem? Os mortos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Para quê? Para quê? Olha o que Paulo está dizendo. Isso é uma verdade, irmãos. As pessoas que não creem como nós, na verdade, nós cremos que os mortos estão no sepulcro. Aguardando o quê?
a volta de Jesus. E a Bíblia diz que todos seremos transformados, inclusive os que estão nas sepulturas, os que morreram, e iremos viver com Deus na eternidade. Aqui Paulo diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais. Sabe por que ele está dizendo isso? Isso é uma realidade quando você vai a um velório. Eu já fui a vários. Quando você vai a um velório de pessoas que não conhecem isso, você vai ver o desespero das pessoas. As pessoas se jogam no chão, precisam tomar calmante, remédio, se desesperam. Porque para essas pessoas não existe mais nada, perderam um ente querido e acabou tudo para eles. Acabou, morreu, perdeu aquela pessoa que eles amam tanto, entram em desespero porque não tem nenhuma esperança, não creem em nada. Mas para nós que sabemos que esta pessoa que morreu está aguardando Jesus voltar, eu vou voltar a me encontrar com ela, com o meu avô, com a minha avó, pessoas queridas que nós perdemos. Eu vou vê-lo de novo, não velhinho, não doente, não com um câncer, novo, com uma boa aparência, com saúde, e eu vou morar junto com ele no céu. Por que eu vou me desesperar diante do caixão? Por isso que Paulo está falando, não quero que vocês sejam ignorantes em relação à morte, para que não vos entristeçais, não entrem em desespero, para que vocês tenham, o que ele disse? Esperança. É por isso que quando você vai ao enterro de adventistas, algumas pessoas estranham. A calma, a paz, a tranquilidade. Choramos sim, como não? Alguém não vai chorar a perda de um parente, de um pai, de uma mãe? Nós choramos, mas não há desespero. Ninguém desesperado, ninguém se jogando no chão. Eu nunca vi. Porque os adventistas estão diante do caixão, sofrendo, mas olhando um para o outro e dizendo assim: logo, logo eu vou te ver de novo. Por isso que Paulo está dizendo: não se desesperem, tenham esperança. Como é bom viver assim, crer no nosso Deus e não vivermos desesperados como as pessoas aí fora que não têm luz, não têm a verdade. Se desesperam diante da morte. Para nós, a morte não é o fim de tudo. A morte é o começo da eternidade. Porque eu creio nas promessas de Jesus. Eu vi a minha avó morrer, vi meu avô morrer. Olhei para eles e disse: até logo. Até daqui a pouco. Esse é o nosso Jesus. Garante isso para nós. Ele prometeu e eu confio nele. Por isso Paulo falou: não se desesperem, não hajam como aqueles que não têm esperança. E qual é a esperança? Qual é a esperança que ele quer nos dar? Agora ele vai falar. Olha só, para quem quiser ler, verso 14, ele diz assim: cremos que Jesus morreu e o que aconteceu com ele? E ressurgiu. Ele não ressurgiu? Ele não voltou? Paulo está dizendo. Por que você está desesperado? Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí Paulo diz assim, ó: assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Entenderam? Nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou? Também cremos que os que dormiram em Jesus, crendo nele, Deus os tornará a trazer com ele. Não do jeito que morreram. Perfeitos, novinhos, bonitos, com saúde, corpo eterno. É isso que Paulo está dizendo. Só basta você ler a Bíblia para não ficar desesperado diante da morte. Você tem que crer em Jesus. Creia nele. E Paulo continua, verso 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, olha o que ele está dizendo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, preste atenção, com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Para quê? Olha o que a Bíblia está descrevendo. Jesus vai apontar no céu, todos os olhos da terra o verão. Ele vem com anjos e aqui diz assim, com trombetas do céu. Gente, é uma banda de música de anjos, e tem gente que diz que isso aqui é secreto. Secreto, com uma banda de música de trombetas de anjos. E diz assim, primeiros mortos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Sabe o que quer dizer isso? Olha o presente que Deus vai nos dar.
Olha o presente, imagine você, se estiver vivo nesse dia, você ver o seu parente querido, a pessoa que você perdeu, que você ama, ela vai ressuscitar e você vai ver. Olha o presente de Deus, ele vai dizer assim, e você vai assistir. Ela vai ressuscitar e eu vou fazer isso para você ver. Primeiro ele vai ressuscitar para você ver. Aí diz assim, aí ele segue, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, o que diz aí? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, nós vamos assistir os mortos queridos ressuscitarem, vamos ser arrebatados junto com eles, vamos subir para encontrar o Senhor nos ares. Responde mais uma pergunta. Jesus vai aparecer aqui pregando na Praça da Sé? Nós vamos encontrar com Ele nos ares. Ele não vai voltar a pisar nessa terra. Ele vai parar no céu e nós vamos subir. A sua mente consegue entender isso? Você consegue realizar isso aqui? Tem gente pensando que isso aqui é brincadeira. Você consegue imaginar? Eu me arrepio quando eu tento imaginar esse espetáculo aqui. Vocês já imaginaram? Imaginem nós subindo junto com as pessoas que nós amamos e que morreram e encontrarmos Jesus nos ares. Está escrito aqui, para quem quiser ler. Quem prometeu foi Jesus Cristo. Para que eu vou sofrer diante da morte? Por que eu vou me desesperar? Qual a razão? A morte é o fim de tudo? É o começo da eternidade. Para os que crerem em Jesus. A Bíblia diz que os que não crerem nele, os que continuarem não crendo nele, neste exato momento desse espetáculo maravilhoso, que nós vamos nos emocionar, neste exato momento, os que não crerem em Jesus, ao assistirem isso, serão destruídos pelo esplendor da glória de Jesus. Mortos. Que tristeza. Vão olhar, vão ver o espetáculo, vão chegar na porta do salão de festa, na porta da festa, e não vão entrar. Vão ficar de fora. Simplesmente porque não creram em Jesus e nas promessas de Jesus. Eu me arrepio só em pensar nisso. Meu Deus, eu não quero ficar fora. Está tudo revelado aqui. Seremos arrebatados, diz a Bíblia. Um vendedor de balões, ele estava no local público, um parque de diversões. E esse vendedor de balões, ele era bom de marketing. Para chamar a atenção das crianças, ele tinha os balões coloridos. O parque era muito grande, muita gente, e não dava para prestar atenção nele. O que ele fez? Ele soltou assim um balão azul. E o balão começou a subir. Quando foi subindo, a criançada toda viu, se aproximou do vendedor. Compraram balões. Aí ele se deslocava para outra ponta do parque, soltou o balão amarelo. O balão subiu, a criançada daquela outra ponta do parque viu, correu para comprar balão. Ele se deslocou para outra ponta, soltou o balão vermelho. As crianças viram, e assim foi indo. Tinha um menino negro, sentado assim, e vendo. E aquele menino negro ficou olhando, e ele ficou pensando assim, por que ele só solta balão colorido? Por que ele não solta o balão preto? Será que o preto não vai subir igual aos outros? E o menino resolveu perguntar. Foi lá, puxou a camisa do homem, e o homem ali vendendo os balões, e o menino puxando. Moço, moço. Quando o homem deu atenção, o menino falou assim, por que o senhor não solta o balão preto? Ele não sobe igual aos outros? O vendedor viu que era um garoto, uma criança, disse assim, não, filho, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é o que está fora, é o que está dentro que faz ele subir. Não é o que está fora. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou que vai me fazer subir. É o que está dentro. Você prestou atenção que da mesma forma, o que faz o balão subir é uma coisa que de fora, que é colocada dentro dele. O gás. O gás vem de fora e é injetado dentro do balão e faz ele subir. É uma coisa de fora, colocada dentro do meu coração, que vai me fazer subir. Quem é? Jesus Cristo. Ele é o gás que vai nos dar a eternidade.
Jesus Cristo vai nos fazer subir. Hoje de manhã, fui fazer exames de rotina, um check-up. Estava ali aguardando para fazer os exames e comecei a me aborrecer, porque eu tenho um defeito grave. Eu sou irrequieto, sou impaciente. A minha esposa sempre diz, não tenho paciência para esperar. E eu fico nervoso quando me fazem esperar muito. E me deixaram ali de castigo para fazer os exames, eu já estava reclamando com a recepcionista, estava fazendo a maior confusão lá no laboratório, porque eu tinha compromisso, queria ir embora, e eu estava ali me fazendo esperar meia hora. Eu estava irritado com aquilo, mas Deus tinha um recado para mim hoje. Deus tinha um recado para mim. Eu entrei irritado na sala, o homem espetou a agulha na minha veia para tirar sangue, e ao meu lado, na cabine ali do lado, um garoto deitado, tirando sangue. Menino bonito, forte, cabelo liso, assim, uns 8, 10 anos. E quando o garoto acabou de tirar sangue, a enfermeira disse assim, agora você vai lá tomar um café com leite, com biscoito, tá bom? E ele ficou em pé, e eu vi que o menino era cego. Cego com 8 anos, um menino muito bonito, cego. E a moça foi levando ele pelo braço, ele tateando na porta, pelos corredores, e eu fui saindo junto, e as pessoas no salão ali aguardando, e vendo o garoto cego, aí deram o biscoito para ele, ele foi tomar o café com leite, a moça tinha que servir na boca, e eu do lado também comendo o biscoito, olhando o coração, e eu lembrei que eu ia falar hoje da volta de Jesus, e que nós vamos ser transformados, e vendo o menino ali. E aí um senhor do lado, também vendo o garoto com compaixão, disse assim para ele, toma devagar para você não queimar a língua, senão você não vai poder cantar, rapaz. E ele ali quieto, tateando, deu uma risada assim, e o senhor falava para ele assim, devagar, tá? Para você não queimar a língua, para você poder cantar. E o menino falou assim, quem é? E o senhor falou assim, Aparício. Quem é? Ele falou, eu sou o Aparício. Ele ficou quieto, continuou comendo o biscoito. Quando a moça que o acompanhava foi levando ele para a porta para sair, ele falou bem alto assim no salão, tchau, Aparício. Que recado de Deus para mim, impaciente, nervoso, irritado. E do meu lado, um garoto cego, com 8 anos. Eu saí do hospital tão feliz da vida, tão alegre, agradecendo a Deus. Eu tive vontade de voltar a sentar ali e disse, posso ficar mais 3 horas aqui para fazer exame. O que é esse meu problema perto do menino? Mas como foi bom olhar para aquele garoto, olhar para ele e dizer assim, espera mais um pouquinho só. Jesus já vai resolver o seu problema. Só um pouquinho. Já você vai correr no céu. Espera só um pouquinho. Como é bom acreditar no que está escrito aqui. E saber que o nosso Deus tem solução para tudo. A cegueira nunca foi plano dele. Um rapaz havia brigado com seu pai. Fugiu de casa, sumiu depois dessa briga, uma briga séria com seu pai. Ficou 3 anos afastado da família, sem falar com o pai nem com a mãe. E um dia a saudade começou a bater, o coração ficou apertado, e ele escreveu para a mãe dizendo, mãe, esse fim de semana eu vou tomar o trem que passa aí na frente de casa. E ele escreveu assim, se o papai quiser me receber, pendura alguma coisa branca na janela, um lenço, alguma coisa, para quando eu passar no trem, saber se ele vai querer me receber. E naquele dia combinado, no domingo, ele pegou o trem e foi. Mas ele estava irrequieto na viagem, ansioso, não sabia qual seria a resposta da carta. E estava tão ansioso que do lado dele um passageiro percebeu que ele estava muito nervoso e disse assim, algum problema? E ele contou a história. E disse, eu não sei se meu pai vai querer me aceitar de volta, se ele vai me receber. E foi se aproximando, aí quando chegou na reta que vinha a curva, ele falou assim para o homem, eu estou tão nervoso que eu não tenho coragem de olhar pela janela. Depois da curva, vem a casa dos meus pais. Olha para mim, porque eu não consigo olhar. E ficou em pé andando pelo corredor do trem. E aquele homem ficou olhando pela janela e o rapaz em pé ali, nervoso, ansioso. Quando o trem saiu da curva, o homem falou assim, vem aqui, corre aqui, vem ver. Corre, vem aqui. E quando ele chegou e olhou na janela, aqueles pais tinham pego todos os lençóis da casa, todos os panos brancos, as toalhas, as meias, haviam pendurado nos varais, no telhado, havia pano branco pela casa toda. E o menino não se contia, começou a tremer. Desceu do trem e o homem viu aquele garoto correndo pelo gramado na direção da casa, e lá no quintal eles viram os pais de braços abertos. Deus já pendurou todas as toalhas brancas no céu, todas que tinha. E como não tinha nada mais branco, ele pendurou estrelas, para dizer para você assim,
Vem para mim, volta. Vem para casa. Estou te esperando. Estou voltando. Vem para mim. Eu quero você do jeito que você está. Venha, que eu te recebo. Essa noite, lembre-se disso. Deus pendurou tudo no céu para dizer para você: eu te quero, eu te aceito. Vem para mim. Que Deus te abençoe. Que você não se esqueça que o nosso Deus está voltando para fazer justiça e para nos levar para morar com Ele. Que Deus te abençoe. Se você quiser mais esclarecimentos sobre o tema abordado hoje, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!